Pessoal, vamos caminhar mais um pouquinho no ministério de Elias, na história tão bonita, tão rica de detalhes do poder de Deus. O que nós podemos ver aqui na história de Elias é o poder de Deus claro, atuante, visível, as coisas acontecendo, Elias sendo testemunha desse poder, os filhos de Israel ali também testemunhando o poder de Deus, vendo como as coisas acontecendo, o Senhor mandando fogo do céu, consumindo, mostrando que Ele realmente é Deus, e Elias sendo testemunha de vários sinais, vários milagres de Deus, que ainda vão acontecer muitos outros. Mas nós estamos num momento da história de Elias, um momento mais pessoal, que é ali entre Elias e Deus. Isso já aconteceu lá um pouquinho antes, quando Elias anunciou a seca. Deus, para proteger Elias, mandou ele até um lugar, uma caverna, que ele permanecesse ali e fosse sustentado pelos corvos e tomasse a água ali do ribeiro. Então Deus sustentou ali, teve um momento pessoal entre Deus e Elias já ali no comecinho do capítulo 17. Só que agora vai acontecer algo extraordinário. Pegue a sua Bíblia, deixe ela aberta em 1 Reis 19. Algo extraordinário vai acontecer, algo que aconteceu na história por raríssimas vezes isso aconteceu na história e vai acontecer agora com Elias. Acompanhe a leitura para você não perder essa raridade no evento, na história de Elias. Vejam aí no versículo 8 de 1 Reis 19. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja aí no mapinha a distância que Elias teve que percorrer. Lembram que ele estava em Jezreel. Aí, lá em Jezreel, Jezabel o ameaçou de morte. Ele fugiu para o reino de Judá e ficou ali na região de Berseba. E depois deixou o seu moço ali em Berseba e foi caminhar no deserto. E aí, desse evento, ele foi até a península do Sinai. Vejam aí no mapinha explicado para vocês. Ele caminhou durante 40 dias e 40 noites até a península do Sinai. Península vem se você gosta de palavras novas, se você já teve essa aula em geografia, você vai saber que península é uma região que é uma quase ilha. A região quase ilha, vem do latim, quase, que significa quase ilha. Ou seja, qual é a península mais famosa que nós conhecemos? A Península Itálica. Lembram da Itália? Quem já teve aula de geografia sabe que a Itália é uma bota, assim, que destaca de todo o continente europeu. É uma península, é quase uma ilha. Ela ali está juntada no continente, está ligada ao continente por um pedacinho de terra. E todo o resto é cercado por água. Então, a Península do Sinai, você vê aí no mapinha, ela também está entre águas e é ligada no continente por uma porção de terra, tá bom? Chega com a aula de geografia, vamos continuar a aula de teologia. Então, Elias caminhou durante todo esse tempo até chegar ao Monte Horebe, o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo monte, é a mesma palavra, a mesma designação do Monte Sinai. Talvez alguns tenham mais familiaridade com esta palavra, o Monte Sinai, e talvez estejam lembrando aí de coisas que aconteceram no Monte Sinai. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vamos falar o que aconteceu lá atrás, no Monte Sinai, que é o Monte Horebe. Algumas pessoas explicam que o Monte Horebe é a região montanhosa ali do Sinai. E o Monte Sinai era um monte só. Ou vice-versa. A explicação é diversa. Pode ser um monte só, mas o certo é que Elias foi para aquela região onde lá atrás aconteceu algo extraordinário, inédito, que nunca tinha acontecido. Aconteceu lá atrás, já vou mencionar, fica aí com a pulga atrás da orelha, com a curiosidade, mas a gente vai chegar. Então, e vai acontecer de novo. Aconteceu lá atrás algo inédito, extraordinário, e vai acontecer de novo na vida de Elias. Só que antes de chegar aí, eu quero
que vocês lembrem-se. Israel estava desviado do caminho do Senhor. Israel estava longe de Deus, estava adorando a Baal, os Baalins, que é o plural, né? Panteão de deuses, mais uma palavra nova, um panteão de deuses, uma pluralidade de deuses. Então, estava distante do Deus Israel, então Israel estava nesse caminho ali, liderado pelo rei Acabe e por sua esposa Jezabel. Então o objetivo dessa história, o objetivo do ministério de Elias era mostrar que o Senhor controla tudo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é o Deus verdadeiro e que Israel deveria se voltar, se arrepender da sua idolatria e se voltar para Ele, se voltar para o Deus verdadeiro. O povo que tinha um coração duro, que não se prostrava diante do Deus verdadeiro. Esse era o objetivo de Elias, do seu ministério, que o povo parasse de adorar Baal. Esse era o objetivo. E aí, um detalhe, como vários detalhes da história de Elias, tem um detalhe aqui no versículo 8, que para o leitor desse livro, ele olhando aqui, 40 dias e 40 noites, Elias caminhou até o Monte Horebe. Por que 40 dias e 40 noites? Se vocês notarem aí, não é uma distância muito longa. Apesar do caminho ser bem montanhoso, bem difícil de acesso, 40 dias é um tempo muito longo. Será que ele andou os 40 dias sem parar, sem dormir? O fato é que o versículo 8 diz, com a força daquela comida ele caminhou esses 40 dias. Então, mas algo sobrenatural aconteceu, Deus sustentou Elias mais uma vez, de modo que com esse alimento Elias pôde caminhar esse tempo todo. Mas o fato de ser 40 dias parece que remete exatamente a um evento lá atrás. Um evento em que o povo caminhou também, não durante 40 dias, mas durante 40 anos no deserto. O mesmo povo de Israel que estava com o coração endurecido, com um coração que não adorava a Deus completamente. Esse mesmo povo que teve que morrer no deserto, uma geração ímpia, uma geração que não cria no Senhor, uma geração de dura serviço, que não dobrava a cabeça para adorar o Senhor. Essa mesma geração que teve que morrer ali peregrinando 40 anos no deserto. Então essa referência de 40 parece que ao leitor desse livro, dessa história, faz remeter a este evento. Por quê? Está muito próximo também do que aconteceu lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Lembre-se que o objetivo da história de Elias, o objetivo do autor bíblico, né, do autor do livro de Reis, era trazer nesse momento da história o povo ao arrependimento, que abandonasse a adoração a Baal e voltasse para Deus. Vamos seguir a história, vocês vão entender ali algo extraordinário acontecendo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei sozinho, e procuram tirar minha vida. Vejam aqui Elias derramando o seu coração, a sua angústia, a sua tristeza diante de Deus. Ele está decepcionado porque os filhos de Israel não adoravam mais o Senhor. E ele parece que estava só. E o seu ministério não gerava frutos. E no final ele diz, e ainda por cima querem me matar. Disse Deus, sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo,
mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vamos parar por aqui. O que acabou de acontecer, vocês notaram? O que acabou de acontecer? O Deus dos exércitos, o Deus Altíssimo, o Deus que é sobre todas as coisas, ele desceu. Sim, ele se manifestou pessoalmente para Elias. O texto é claro em dizer: Elias viu um grande vento, versículo 11, mas Deus não estava e Deus não é o vento. E aqui eu quero fazer um parênteses. Essas manifestações, o vento, o terremoto, o fogo e a ressalva dizendo que Deus não está nessas coisas, que Deus não é essas coisas, nos apontam para uma doutrina muito importante. Deus não se confunde com a sua criação. Deus não é a sua criação. Vocês têm que ter isso em mente. Essa história de a mãe natureza, e Deus é tudo, Deus é todos, há Deus em você, isso é mentira. Isso é mentira. Deus está acima da criação. Deus está no seu trono. Deus é superior à sua criação. Deus não se confunde com a sua criação. A essência de Deus, o ser de Deus não é a sua criação. E aqui eu quero trazer uma palavra nova para vocês. Uma palavra nova e um conceito teológico novo para vocês, que é a transcendência de Deus. A transcendência, escrevam aí, transcendência de Deus. O que significa Deus ser transcendente? Significa que Deus está acima da sua criação. Deus não depende da sua criação para existir, para viver, para agir. Deus está acima das coisas criadas, acima dos anjos, os anjos são criados, está acima do universo, o universo todo foi criado por Deus. Deus não depende de nada disso para ser. Então, o texto faz as ressalvas aqui. Veio o vento, mas Deus não estava no vento. Ser e estar aqui são intercambiáveis. Poderia traduzir como não era o vento. Mas Deus não estava ali por causa da experiência de Elias. Então, Deus não era o vento. Deus não estava ali. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. E veio o fogo, Deus não era e não estava no fogo. Então, como Deus se manifestou? Como no Monte Horebe, no Monte Sinai, Deus se manifestou a Elias? Por que ele cobriu o seu rosto no versículo 13? Porque Deus sabia que a presença de Deus estava manifesta ali naquele momento. E aí nós temos um outro conceito, uma outra palavra que eu quero que vocês decorem. A imanência de Deus. Imanência de Deus. Deus é imanente. Deus é transcendente, está acima da sua criação, não depende dela para ser ou para viver. Mas Deus é imanente. Deus se relaciona com a sua criação. E Deus se manifesta algumas vezes por meio das coisas criadas. Deus não é as coisas criadas, transcendência, mas ele se manifesta algumas vezes na história por meio das coisas criadas. Ele se relaciona com as pessoas, por exemplo. Nós somos seres criados, mas Deus se relaciona conosco. Esta é a imanência de Deus. Deus se relacionando, saindo da sua posição de glória e se relacionando conosco. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, Deus que está acima de tudo, ele falou com Elias. A presença de Deus estava ali no Monte
Horebe. Deus falou com Elias. O texto fala no versículo 12, por meio de um cicio tranquilo e suave. Vejam aqui o contraste. Um vento forte, muito barulho. E Elias provavelmente deve ter ficado apavorado, um pouco mais apavorado. E um fogo, o terremoto, eu ficaria. Se eu fosse testemunha desses eventos, eu ficaria bem apavorado. Mas como Deus falou com Elias? O terremoto, o fogo, o vento foram apenas ali prenúncios, trombetas, chamadas de que Deus iria, a presença de Deus estaria ali junto de Elias. Como? Por meio de um cicio, por meio de um assovio, de uma brisa tranquila e suave. Essa é a imanência de Deus. Lembram da primeira mensagem? Deus é compassivo. Deus não queria assustar Elias, mas ele falou com Elias de modo pessoal, íntimo, aí demonstrando a sua imanência. Vejam aí um texto que também fala sobre a transcendência e a imanência de Deus. Se vocês notarem, os deuses pagãos, os deuses que não são os deuses cristãos, ou eles são transcendentes, são deuses que não se podem se relacionar, não se pode ter acesso a eles, são deuses que estão na sua posição de glória e nós não temos acesso, não podemos nos relacionar. Ou são deuses que, por exemplo, o panteísmo diz que todos nós somos deuses, somos pedaços, somos fagulhas do divino e essa história toda. Então, os deuses pagãos, ou eles são transcendentes, inacessíveis, ou eles são só imanentes. Aí você transforma a mãe natureza, vira um deus, essas coisas, esses pensamentos, Deus está em cada um de nós. Ou é um ou é outro. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus do cristianismo, é o único Deus que é transcendente e imanente. É o Deus que está acima da criação, não se confunde com ela, mas é o Deus que se relaciona, que se manifesta eventualmente na criação, por meio da criação. Abra sua Bíblia em Atos 17. Atos 17. Vamos ver aqui um trechinho, discurso do apóstolo Paulo em Atenas, na Grécia, falando ali acerca do Deus desconhecido, que era desconhecido para os atenienses, mas era o Deus verdadeiro. Vejam aí o versículo 24, vai falar sobre a transcendência de Deus. Versículo 24 de Atos 17, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Eu acabei de dizer para vocês, Deus não precisa de nada que foi criado para ser e para viver. Essa é a transcendência de Deus. Deus está acima dos céus e da terra, de tudo que foi criado. O apóstolo Paulo diz isso acerca de Deus aqui no versículo 24 e no versículo 25 até a metade. Versículo 17, capítulo 17 é o versículo 25, segue a leitura. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha aqui, o Deus que está acima, o Deus que fez o mundo, o Deus que não habita em santuário feitos por mãos humanas, Deus que não é servido por ninguém, esse mesmo Deus sustenta a todos, dá vida a todos, dá respiração. Até a sua respiração, Deus resolveu ser o responsável por ela. Ou seja, o Deus transcendente, agindo de modo imanente na nossa história, no nosso relacionamento. Veja o versículo 16. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para quê? Para quê
que ele fez tudo isso? Para que ele fez o ser humano e fixou aí os tempos e os limites da sua habitação? Para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Ele fixou aqui os limites da habitação do ser humano. Para quê? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando ali, como se fosse no escuro, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha aqui o nosso relacionamento com Deus, o Deus transcendente, agindo de modo imanente na nossa história, na nossa vida. Por meio dele nós vivemos e nos movemos e existimos. A imanência de Deus, o Deus grandioso, o Deus que não precisa de nós, se manifestou a Elias no Monte Horebe. E se você está aí curioso para saber o que aconteceu lá atrás, que de igual modo Deus se manifestou no Monte Horebe ou no Monte Sinai, abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo no capítulo 19. Êxodo no capítulo 19. Deus queria mostrar ao povo como eles deveriam viver. Deus não criou o mundo, está lá na sua posição de glória, sem querer saber da gente. Fez o mundo e deu corda e foi viajar como Baal. Foi descansar, foi fazer qualquer outra coisa. Deus não fez isso. Deus se preocupou em estabelecer o modo como os israelitas deveriam viver. Esta é a imanência de Deus, Deus se relacionando com a criação, Deus provendo para que a criação existisse e o povo de Israel ali vivesse de modo como as suas ordens, os seus preceitos. Deus não criou o mundo, não estava lá perdido, não, ele também desceu da sua posição de glória e trouxe para Israel os 10 mandamentos, como vocês conhecem, toda a lei, mas especialmente os 10 mandamentos, um momento extraordinário na história do universo. Deus, a presença de Deus lá focalizada, claro, Deus está em todo lugar, mas a presença de Deus focalizada no Monte Sinai, mesma palavra para o Monte Horebe. Aconteceu lá atrás em Êxodo 19, vejam o versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Olha aqui, pode ser um forte vento, uma chuva, assim como Elias ouviu. Trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai, mesmo monte em que Elias está na nossa história. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça sumiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia, olha o terremoto, grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Descendo o Senhor, olha o momento em que a presença de Deus, o próprio Deus desce para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés diversas advertências e no capítulo 20 Deus dá os 10 mandamentos muito conhecidos. Vejam aqui essa manifestação inédita, Deus descendo para falar com o seu povo, para estabelecer ao seu povo o modo como eles devem viver. Esse momento também aconteceu na vida de Elias. O Deus transcendente, o Deus que não é a sua criação, o Deus que não se confunde com a sua criação, desceu para falar com Elias de modo pessoal, de modo íntimo, e acalmar ali o coração de Elias, mostrando a ele que ele tinha propósitos específicos. E ao olhar para essa história, ao olhar para essa manifestação,
o leitor e o povo de Israel, para quem esse livro foi escrito, se lembraria imediatamente do dia em que Deus desceu para falar com Moisés e todo o povo ali foi testemunha disso. Esse era o efeito dessa manifestação. No Monte Horebe, Deus falou com Elias. E o que Deus falou com Elias? Tem uma mensagem. Vejam aí no versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu no rosto o seu manto, ele estava com medo da presença de Deus, porque existia uma crença de que quem visse a Deus seria consumido por sua glória. Então ele escondeu o seu rosto também por ele ter uma reverência, entender que não era digno ali de estar na presença de Deus. Saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. E aqui é a nossa mensagem, fechando a leitura do texto, é a nossa mensagem central. Deus age em secreto. Como assim Deus age em secreto? Elias pensava que estava sozinho. Elias acreditava que estava sozinho em meio a essa idolatria, essa incredulidade toda. Elias acreditava, tudo que aconteceu e as pessoas querem me matar, eu estou sozinho, Senhor. Mas Deus age em secreto, Elias. Veja o vento acontecendo, veja o poder de Deus, os eventos da natureza. Deus está agindo sem que nós saibamos. É isso que está acontecendo. Deus se mantém no seu trono. Deus continua se relacionando e agindo na sua criação de modo imanente. Ele continua regendo o mundo de modo transcendente, porque ele manda em todas as coisas. Mas ele age em secreto. Nem sempre ele nos informa os seus propósitos, as suas motivações. Ele não faz isso. Ele deu aqui um caminho para Elias e falou: Elias, fica tranquilo. No versículo 18, fica tranquilo que 7.000 não dobraram seus joelhos a Baal. Tem um remanescente aí. Tem gente fiel a mim espalhada pelo povo. Fica tranquilo, Elias. Eu tenho trabalhado em secreto, de modo silencioso. As coisas vão acontecendo, os dias vão passando e Deus continua agindo de modo transcendente e imanente, mas secretamente. Deus não nos fala por que essa pandemia veio ao mundo. Ninguém sabe por quê. Não estão claros os propósitos de Deus. Mas Deus não está só lá no seu trono vendo tudo isso acontecer. Não, Ele está agindo. Ele está realizando o seu propósito, o seu plano para com esse planeta, para com esse mundo, para com as pessoas. Deus está agindo. E Ele continua fazendo isso hoje, durante a pandemia. Não sabemos quando vai passar, mas o que nós sabemos é que Deus age em secreto. Deus está, de modo imanente, se relacionando com a sua criação. Vejam aqui um versículo que mostra a transcendência e a imanência de Deus. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Nós estamos caminhando para o final. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha aqui a transcendência de Deus. O sublime, que mora no alto, está acima da criação, sua transcendência, seu poder, sua glória. O que acontece? Habito no alto e santo lugar, transcendência.
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha a imanência de Deus aqui. A mesma coisa que ele fez com Elias, habitando no coração dele, falando a ele pessoalmente, falando, ó, tem gente aí que não se dobrou. Elias, console-se, eu estou agindo, eu continuo no controle de todas as coisas. E estou agindo de modo secreto. Quero chamar a atenção de vocês para um evento também extraordinário que aconteceu na história. Na verdade, mais extraordinário do que esses dois momentos que eu mencionei para vocês. Foi quando o Deus transcendente, o Deus que habita no lugar altíssimo, desceu para esta terra e viveu como nós. Esse é o auge de toda a história. Esse é o auge do plano de Deus, quando ele assumiu a forma humana e habitou entre nós. Esse momento extraordinário na história trouxe sobre nós esperança, ânimo, alívio, salvação. Foi quando o Senhor Jesus deixou a sua posição de glória. O Deus transcendente assumiu a forma humana e habitou entre nós. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses 2. Momento mais extraordinário do que esse que Elias viveu. Foi quando Jesus assumiu a forma humana, o Deus que habita no alto, Deus transcendente, se relacionou e assumiu a forma humana. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha a imanência de Deus aqui. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o objetivo do Deus eterno, Deus glorioso, ter descido até aqui, ter assumido a forma humana, para que nós, para que eu, você, confesse e se dobre, confesse Jesus e dobre o seu joelho a e dizendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus age em secreto. Deus não é só transcendente. Deus é imanente também, age diretamente na criação. E Deus estava lá com Elias, se mostrando, focalizando a sua presença ali no Monte Horebe mais uma vez, para que Elias tivesse esse relacionamento, essa experiência, dizendo, Elias, eu estou agindo. Então, crianças, no meio dessa pandemia, saibam que Deus está no controle de tudo. E Deus quer o bem do seu povo. Deus quer o bem daqueles que o temem. Assim como fez com Elias. Eu vou deixar a explicação dos últimos versículos para um próximo vídeo, que é uma explicação um pouco mais longa. Por que Deus falou para Elias ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e Eliseu falando aí acerca do seu sucessor. Elias já estava muito cansado do ministério e Deus providenciou um sucessor para Elias. Deus tem um propósito. Ele deu todo esse panorama para Elias com um propósito em vista. Eu vou falar no próximo vídeo. Mas eu quero que vocês decorem o versículo de hoje, que está em Daniel 2, versículo 20, Daniel 2, versículo 20 e versículo 22. Daniel 2, 20 a 22. Diz assim:
Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Isso aqui é uma declaração de Daniel acerca de como o Senhor governa as coisas, como o Senhor age em silêncio, muitas vezes sem explicitar, sem nos mostrar as suas razões, os seus motivos. Mas Deus está sempre agindo e governando todas as coisas. É Ele que faz. Próxima vez que você ver o sol, lembre-se, Deus age em silêncio. E Ele está no controle. Próxima vez que você ouviu a chuva, lembre-se, Deus age em silêncio e Ele está no controle de todas as coisas. Olhe para as coisas, olhe para a queda de políticos, a ascensão de políticos, para a queda de países, para a queda da bolsa, para a subida do dólar, seja lá o que for. Lembre-se, Deus está agindo em secreto, de modo a glorificar o seu nome. É isso aí, gente. Deus abençoe a vocês. Tenham uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.